making weird science, something like a recipe. Olá, para você que está acompanhando aí a página do Guia dos Entusiastas da Ciência, começa mais um programa Profissão Cientista e hoje está aqui comigo meu amigo, peraí que eu vou acertar seu nome, Felipe César Torres Antônio, o nosso querido Paca, né? Por que Felipe, todos esses nomes grandes, você pode chamar de Paca, na verdade? Eu acho melhor, inclusive, porque daí falou Felipe, pra mim já é bronca, né? E eu sou Renato Cunha, sou jornalista e colaborador aqui do Guia. Peço desculpas para vocês, nosso cenário está um pouquinho, está aparecendo as bordas do cenário, mas a gente vai consertando isso. Eu queria começar perguntando, aquela nossa pergunta clássica para o Paca aqui. O Paca falou que estava nervoso, gente. Para quem conhece o Paca, ele falar que está nervoso é quase uma... Porque eu gosto espontâneo, se eu falo na frente da câmera eu já fico meio travado, mas bora, vamos. Mas eu quero perguntar por que você começou a gostar de ciência, de onde que surgiu o seu interesse por ciência? Para quem não sabe, o Paca ele é formado em Ciência e Tecnologia aqui na Universidade, em Química, né? Bacharelado. BCT, bacharelado, licenciatura, mestrado, agora estou Tudo na Química. Tudo na Química. Da onde que surgiu isso? Olha, de verdade, como é bom constar em ata, não foi passado as perguntas e isso virou um stand-up entrevista. Então, eu tenho dúvidas de todos os fatores. Mas se tem uma coisa que para mim foi muito motivante, foi o mundo de Bigman. Tem, assim, cada episódio, hoje em dia você olha e fala, nossa, que falta de recurso visual, mas tudo analisado fora do seu contexto, do seu tempo, do seu momento histórico, ele perde um pouco de significado. Então, para mim, quando eu era o filhote de Minion ali, ser colocado diariamente, ou quase que diariamente, na frente do Bigman, foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que era engraçado, e aí a ciência, quando você absorve alguns conteúdos, quando você ancora alguns conteúdos de forma mais lúdica ou com brincadeiras, mas ela fica mais prazerosa, e daí ele foi essencial. E o fato de praticamente todas as escolas que eu frequentei, eu tive o privilégio que elas tivessem laboratório, então com alguma frequência a gente ainda tinha práticas de laboratório. E eu sempre adorei bagunça, né? E laboratório é um lugar que, com o meu nível de organização, acaba virando bagunça. E se fosse destacar do Bigman, eu ainda, já que pode dar uma dica para alguém, por exemplo, tem um episódio específico que fala sobre o método científico. E esse episódio, para mim, ele é, assim, provocante, assim, a você entender como se interpreta o mundo. Porque ser cientista, na verdade, é isso, né? É você ter noção de mundo, né? De você, como você interpreta o mundo, quem é você, aonde você está inserido, qual o momento histórico, né? E sempre questionar as fontes, né? Então, eu acho que a visão científica ela é fundamental para uma noção de quem você é na sociedade, né? A que grupo você pertence, né, justamente quais são suas metas de vida dentro desse modelo, né? Então, o método científico ele é capaz, inclusive, de você ter um voto melhor. Porque quando você, por exemplo, faz uma notícia qualquer, por exemplo, sei lá, fizeram uma mamadeira com formato estranho. Aí você fala assim, pô, legal, qual que é a fonte? A fonte é Kim Kataguiri, né? Não vamos citar nome aqui. A fonte é fulano de tal. Tá. Toda fonte ela vai ter uma atuação política, né? Toda atitude é política, né? Você respirar uma atitude política, você deixar forçosamente, unilateralmente, de respirar também é político, né? Todos os gestos que você faz durante a sua existência são políticos. E quando a gente pensa na fonte da notícia, você vai falar assim, bom, essa notícia ela pode provocar várias sensações, mas se ela for muito agradável ao que você quer ouvir, desconfie. E assim como se ela for muito desagradável. E vai ver qual é a visão política do produtor. Né? Se é um site.com, é um site comercial. Logo, um site comercial atende a interesses econômicos. Sim. Se é um instituto, você vai lá e você vê livre, né, de fundo de financiamento, você vê que ele tem uma liberdade de ação muito maior do que uma empresa.com.
E aí você vai procurando e desmistificando a notícia, e isso pode transformar num eleitor melhor, numa pessoa com uma interpretação da sociedade melhor. Eu acho que ser cientista é nesse sentido, né? É você se tornar uma pessoa com maior capacidade de interpretação do mundo e logo uma pessoa que consegue catalisar a facilidade que você tem de interpretar o mundo para outras pessoas, porque um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. E tudo isso do Bitman, tudo isso, e aí, aí você estava sentado como coisa... criança assistindo o Bitman e aí pensou tudo isso? Não. Como foi? Eu quero que você conte agora, já ligando um pouco dos dois assuntos, a sua chegada aqui no contexto da UFABC. Você veio aqui e não tinha nem turma formada, né? Ainda. Não tinha turma formada. Não, eu entrei aqui no segundo vestibular. Primeiro vestibular, em que a segunda fase foi dissertativa, uns 2 anos depois, mais ou menos, começou a ser ingresso pelo Enem. A trajetória de lá para cá, ela foi basicamente escola, e como eu falei, tive o privilégio de estar em escolas que tinham laboratório, incentivavam a pesquisa de alguma forma. Então assim, ele talvez, naquele momento, ele tenha colocado a semente do mal, né? E do mal, que mal gostoso é esse. Mas ele colocou em mim, por exemplo, princípios do método científico. Claro que ele não colocou toda a metodologia científica, mas ele colocou uma reflexão sobre existe uma maneira de contestar tudo, né? Existe uma maneira de você estar constantemente duvidando, inclusive da própria dúvida. Então, ali talvez nem entendendo exatamente o que aquilo significava, aquilo foi desencadeando e como vocês podem ver, eu falo que só, né, eu falo 10% no máximo. Aí a vontade que eu tive sempre foi de questionar e combater e debater. Então, dele em diante foi sempre tentando promover uma melhora do discurso, né? Baseando nessa ideia, né, de ser questionador, sem saber que isso era, de alguma forma, parte da minha formação, né? Como talvez um cientista bom no futuro, mas esse princípio do questione tudo, inclusive a própria questão, ele colocou talvez sem saber. Eu costumo dizer que às vezes, e muitas das vezes, a gente acaba tendo um sentimento bom ou ruim por alguém de forma desproporcional porque eu conheço ele nunca me conheceu, nem vai conhecer. Sim. Então, talvez ele tenha provocado diversas pessoas da minha geração a esse espírito, né? A este espírito provocado, esse espírito questionador, né? E aí, de repente, eu passo no vestibular e daí para frente a gente pegou uma faculdade em formação, não tinha... Em construção? Isso, em construção, a gente não tinha nenhum prédio entregue ainda, a gente estava no prédio provisório da Atlântica. Inclusive a primeira IC foi na cozinha improvisada daquele prédio, e isso ao mesmo tempo tinha, como era muito novo, tinha a parte muito ruim de não ter a infraestrutura. Ao passo que tinha tudo para ser feito. E se você sempre questiona como faz errado, como faz não sei o que, é a oportunidade que você foi convidado, né, a participar da construção e não só da crítica. É aquela velha história, quando você chegou aqui era tudo mato. Na minha época era o campinho que a gente jogava bola. Exatamente. Mas eu queria falar um pouco da sua trajetória também. Para quem está um pouco acostumado com as entrevistas, a gente sempre pega um gancho do que o entrevistado está falando para fazer a próxima pergunta. Se eu fosse pegar o gancho de tudo que ele falou aqui, a gente ia ficar conversando aqui durante umas 3, 4 horas. Então, vamos focar um pouco na sua trajetória. Você falou que fez a sua primeira EC improvisada na cozinha do Campus Atlântica, antigo Campus Atlântica. É verdade. Você está sempre na mesma linha de pesquisa? O que você começou pesquisando? Por que você começou pesquisando aquilo? O que você já pesquisou e o que você pesquisa hoje? Tá. Comecei então, não. Eu tive diversas questões que eu cheguei por diversas vezes a questionar se realmente eu queria seguir a área de ciência, porque eu tinha certeza que sim, e a faculdade ela tem como meta quebrar com certeza. Se ela não fez isso, tem alguma certeza que você entrou e saiu com ela, algo teve errado aí.
Então, mesmo que você desconstrua para construir de outra forma, mas é de outra forma, não é a mesma. Então, não, eu fiz uma IC em Química Orgânica, a primeira, que para mim, como análise realmente atual, foi frustrante. Eu fiz uma outra IC com um docente que deixou o FBC no meio, então ele acabou não conseguindo me orientar tanto e também teve um aspecto bem frustrante nessa. E a terceira IC, e os dois foram na Química, né? E a terceira, eu estava meio broxado com a Química, eu fui para a Engenharia. E daí eu fiz na Engenharia de Energia em Planejamento Energético. E cara, foi fascinante. Eu adorei, foram programas que o professor trouxe, inclusive a gente ficou um tempo no começo da IC sem conseguir trabalhar com os dados, era só levantamento bibliográfico e tal, porque era um programa que até então só tinha licença na USP. E daí a gente foi pedir, empresta pra gente, a gente fala, não, a gente está usando, mas a licença não está bem assim, né? Não vamos falar que estava vencida, mas... e daí a gente foi atrás de quem tinha licença, e daí falaram para nós que era da França, né? Eu sei que foi um fuzuê, achamos, chegou, eles falaram assim, tá, então eu vou mandar isso aqui em forma de CD para vocês. Chegou, ficou parado na alfândega, quando liberamos da alfândega o CD estava quebrado, aí teve que ir lá pedir de novo, da segunda vez veio sem... Então assim, foi uma IC que teve um começo muito difícil, então durante essas duas ICs, o começo da terceira, foi bem complicado. Mas a hora que eu comecei a ver a proposta de planejamento energético dentro do software que a gente tinha trazido da Europa, aquilo para mim foi extremamente motivante. E daí para frente, foi 9, 10, 11, eu tive um período que eu parei as ICs para conseguir acabar os cursos de graduação. E logo depois eu já fiz o TCC junto com o mestrado, né, e o doutorado na mesma área. Certo. Então ali já foi a mesma área e a área é química computacional, química teórica. A gente trabalha basicamente com modelagem molecular no nível de química quântica, né, de física quântica. Você vai trabalhar com a parte eletrônica, a interação da matéria com a luz, com o objetivo principal no estudo de fotofármacos, né? Que só contextualizando, para quem não tem experiência ou nunca ouviu falar, fotofármacos são compostos praticamente nativos, sem a aplicação da luz, e que a pessoa vai conseguir tomar aquele fotofármaco ou aplicar de forma tópica na região, né, que você tem interesse do tratamento contra tumor, neoplasia, displasia e tal, e você vai aplicar um feixe de luz de energia bem determinada, né, um feixe colimado, né, para você fazer esse fármaco ter uma atividade de apoptose, né, de provocar morte celular. Então a nossa ideia é estudar as propriedades eletrônicas e estruturais, e agora começamos com algumas dinâmicas moleculares para entender não só a parte quântica, mas a parte dinâmica do processo, para desmistificar isso também para dentro da gente, porque quando a gente escreve sobre a gente acaba aprendendo muito, e conseguir, de alguma forma, talvez, né, esse nó aucioso de produzir alguma coisa que seja minimamente relevante para a ciência, né? Não só para a ciência, quanto para a medicina, né? Tem aplicações muito sim, práticas e muito importantes, né? Sim, Outra coisa que a gente vem conversando muito, conversa bastante, né? Até demais, né? Com o Paca. Nunca é demais, né? Pode falar, pode ver que se não colocar um stop, não para. Fala bastante. Outro tema que você está muito interessado, agora todos nós estamos, é a divulgação científica em ações como essa, que o Paca participa desde o início também, ajudando a gente aí no guia. E também a educação científica, que é um outro tema que se mistura com a divulgação, tem certas coisas que é diferente, outras coisas são iguais. Queria saber por que você se interessou por esse tema. Também volta lá no Beckman, porque afinal aquilo era uma forma apesar de estar na grande mídia nos Estados Unidos, mas era uma forma de divulgar a ciência por canais que
visam lucro, mas divulgava a ciência. Sim, sim. E isso veio também disso? Veio da onde? Da onde veio esse interesse por educação e divulgação? Eu acredito, ainda mais quando a gente vê o cenário que nós estamos vivendo e sem fazer... a gente pode conversar do política em outro momento, mas o cenário ele é muito crítico para a ciência brasileira, assim, principalmente para a ciência pública, né? Enquanto todo mundo está caminhando para uma maior eficiência do Estado, por um tamanho maior do Estado, a gente está aplicando uma escola econômica nunca antes vista na história do mundo, né? Completamente rejeitada pelas principais escolas econômicas. E aí, enquanto o mundo inteiro está num viés de estatização, a gente pode ver, inclusive, esses dias eu peguei uma matéria da Transnational Institute, sediado na Holanda, né, um instituto bem renomado, e que teve uma jornalista, talvez na Folha, não vou lembrar de onde, que ela fez uma tradução bem interessante do artigo, e que ele falava que as principais economias do mundo, elas têm estatizado muito nesse curto período. A Alemanha estatizou alguma? Sim, quando você vê os gráficos, na verdade, que é uma pesquisa super bem feita, pelo menos na minha interpretação, você vê que das principais economias do mundo, as grandes, elas estão nos primeiros lugares. Vou te dar um exemplo. Das 5 economias maiores do mundo, das 5 primeiras posições de estatizantes, 4 estão no oeste europeu e uma está na América. Da América não preciso falar quem é, que é um dos maiores estatizadores nos últimos 20 anos, que é os Estados Unidos. E na Europa, a gente vai pegar os 4 primeiros países, como sendo França, Alemanha, Espanha e Inglaterra. Então, as economias de verdade, que se dizem capitalistas, elas estão vendo o quão ineficiente é essa prática neoliberal no Estado, que existem serviços que não é porque está privatizado que é melhor. Isso está claro, tanto é que o rumo deles é o contrário. Aqui nós não. Aqui nós, como a gente costuma, sei lá, é uma fala meio de barra, mas o Brasil é um país esquizofrênico, né, em diversos cenários. O mundo está dizendo não, é mais Estado, é mais pesquisa pela pesquisa e não pesquisa pelo lucro. A gente precisa de patente, precisa de autonomia, precisa de uma indústria interna de patentes, né? A gente está formando um leque de mestres e doutores gigantesco, me falha o número agora, mas historicamente o Brasil, durante um período da história em que a gente viveu uma situação muito parecida com esta que nós estamos agora, foi o governo FHC. E no governo FHC tinha a ideia de que menos Estado era melhor, era aquela política tacheirista atrasada, né? O que aconteceu naquele período? Primeiro que a pós-graduação ficou praticamente estagnada e a gente teve a maior fuga de cérebros, que é o maior capital que a gente produz, é o capital intelectual. E a gente tem a maior fuga de cérebros da história desse país. Praticamente 1/3 dos mestres e doutores formados evadiram o país por não ter mais abertura de universidades, não ter mais abertura de empregos na área científica, na área de patente, na área da indústria tecnológica interna. E a gente, depois de muito tempo, diga-se de passagem, ali 4 a 5 anos, a gente começou a ter uma inversão, porque a gente começou a formar mais do que a gente era capaz de exportar. Ainda era uma linha tênue, mas foi progressivamente aumentando até o fatídico 2014, 2018 ali, mas de alguma forma a gente começou a conseguir captar e reduzir essa fuga de cérebros, pelo menos na proporção. Porque vê que questão absurda. A gente pega e a gente investe na pessoa do 0 até no mínimo 22. Eu pensei que a pessoa fez um doutorado direto e foi super 22. Mas normalmente a pessoa vai terminar um doutorado com 24, 25, 26. Então a gente investe 25, 26 anos na vida para dar lucro para um outro país. Então, além de ser um curral, né, na produção agrária, na produção de metais nobres, né, a gente acaba sendo um curral intelectual. Porque a gente produz tudo para exportar de graça.
Porque ainda você pode falar que a soja tem lucro, que o minério tem lucro, mas o capital intelectual ele vai a preços módicos de nada. Então, nessa seara, eu tive sempre essa provocação de o que eu já aprendi e o que é necessário, ou pelo menos o que eu interpreto como necessário, para que a gente mantenha um país com um mínimo de autonomia e que a gente possa avançar nessa autonomia que a gente tem. E aí, para mim, o que é provocado é que a universidade vai ter que se abrir, vai ter que fincar estacas na região do entorno, ou não precisa ser do entorno físico, mas ainda mais pode vir de toda a revolução digital que a gente tem, pode ser no campo digital também. Mas enquanto a gente mantiver a ciência que a gente produz em forma de paper, de livro, de trabalho documental, ela fica inacessível para quem de fato precisa entender o que a gente faz na universidade. Porque só essas pessoas, tendo um amplo conhecimento, tanto do que a gente faz, como da importância do que a gente faz, para eles, no cotidiano, né, no dia a dia deles, qual é a importância de ter uma indústria tecnológica nacional, a importância de você ter uma indústria interna de patentes, a importância de você parar de evadir cérebros que nem a gente evade no Brasil. Então, enquanto a gente não conscientizar a população, e aí uma consciência social, uma consciência política, uma consciência científica. Sim. Porque eles vão ter que interpretar tudo que eles assistem, né, do cenário macroeconômico, eles vão ter que interpretar cientificamente, questionando as fontes, questionando o porquê aquela empresa escreve sobre tal assunto, sobre tal tema, né? Então, você tem que ter essa interpretação sociopolítica e econômica ali e tal, não tem nada desligado. Então, quando a gente começar a conseguir, de fato, provocar as pessoas do entorno para entenderem mais o quão fundamental para um país é a ciência nacional, desvinculada dos interesses do capital, né? Uma ciência pública, ciência pela ciência, quando eles começarem a entender a importância que isso tem, a gente vai ter a garantia de que podem levar o Estado todo, mas não vão levar a nossa base, que vai ser dentro das universidades, na produção de intelecto, na produção de cientistas, na provocação e na produção de provocadores, né? Então, porque o trabalho do cientista é esse, é provocar a pessoa ao método científico, né? Evitando o máximo constrangê-la a adotar o método, e sim provocá-la a querer usar o método. Então, se tem uma coisa que a divulgação científica precisa ser capaz, mais do que é hoje, é em fazer a comunidade científica é de fazer com eficiência a divulgação, né? E as pessoas entenderem o papel da ciência num país como o Brasil. Então, claro que você faz uma pergunta de 10 segundos, eu tenho que responder em 20 minutos, porque afinal de contas tem que ser prolixo, né? Mas, de qualquer forma, ciência precisa hoje de divulgação científica para se manter viva, certo? E se não for pela divulgação científica, a gente não vai conseguir estabelecer essa estaca na sociedade do entorno. Antes de fazer a última pergunta, olha lá, o Carlos Alberto mandou um comentário ali. Gostaria de agradecer a sua entrevista, compartilhar sua trajetória de formação e sua percepção sobre a ciência. Está show, parabéns. Uma das situações mais gostosas de trabalhar junto. Além de toda essa trajetória dentro da universidade como aluno, né? Eu também prestei concurso, sou servidor aqui da universidade, sou técnico em Química, tenho vários laboratórios da Prograde e tive um dos professores mais gostosos de assistir, acompanhar e ajudar durante as práticas de laboratório. Um beijão para ele. Então, para a gente encerrar, eu queria que você falasse, tentasse resumir. Oi? E para todo mundo está assistindo lá, já estamos vendo que nossas amigas, a Michelle e a Gabi, estão assistindo a gente. Então eu queria que você resumisse, já que nós estamos com o tempo estourado, resumisse para a gente aí, se possível, em uma frase, para você, o que é ciência. Me senti agora uma mistura de álbum com uma galera. Pinga fogo! O que é ciência? Em uma frase. Em uma frase.
ciência para mim é... Você me colocou na forquilha agora, mas é a principal e talvez única ferramenta de uma revolução sem volta. A emancipação intelectual do coletivo, de todos os trabalhadores, toda a classe operária e tal, né? Voltando lá. Mas ele só vai ser realmente incapaz de retroceder se for através da ciência. Então ela é ferramenta, talvez a única, eu me provoco a pensar isso depois mais tarde, mas que vai dar avanços sociais e avanços políticos e de todos os formatos, não só esses, de forma irrecuperável. Porque uma vez que te roubam tudo que você tem, talvez não vão conseguir roubar todo o conhecimento que você teve, a menos com a morte. Aí eles não roubam, eles extinguem. Exatamente. Tem direito a considerações finais? Acabou? Você quer mandar algum beijo para sua mãe e para seu pai? Não, eu queria lembrar que hoje em dia... Bárbara Popovitz, que legal, Felipe, que ótima contribuição para todos nós. Beijo, Bá. Eu queria então aproveitar que hoje é o dia 8 de março e eu queria dizer que para mim não é um dia de parabéns às mulheres, parabéns pelo seu dia, não, é um dia de parabenizar não por ser o dia delas, mas de fato parabenizar pelas conquistas, porque principalmente na área de educação, na área científica, a gente aos poucos, nas últimas décadas, conseguiu inverter o papel da mulher. Se eu não me engano foi em 2012, quando pela primeira vez, nunca antes nesse país, a gente teve mais mulheres do que homens na pós-graduação matriculadas. Isso se mantém até hoje. Isso é uma conquista só delas, não existe vácuo de poder. Né? Elas tiveram que tomar isso com galhardia. Então, o parabéns não é pelo dia delas, é sim parabéns pela galhardia, pela força de vontade, pela capacidade de ter mudado. Nos últimos anos, ainda elas são minorias da educação superior, né, principalmente de universidades públicas, mas tem virado. Nos últimos anos, aumentou 1%. Pô, isso não é nada. É na velocidade que elas estão conseguindo, que nós estamos conseguindo. Então, parabéns é por isso, para mim. É pela galhardia, pela força de vontade, pelo espírito do feminismo em si. E acho que mais que isso, acho que eu queria provocar todo mundo a ser mais, por exemplo, Elza Soares, né? Frida Kahlo, né? Na verdade não, Frida-se, mas não cale-se, né? Ou na ciência seja mais Marie Curie, né? Era a próxima da... Mas qualquer mulher que você queira usar como exemplo de luta, de mudança, ou pegar a história de vida dela também é... Então, permita que a ciência te mude, te provoque e que você rompa suas barreiras, e parabéns, não pelo dia, mas por tudo que vocês têm feito em prol de uma causa extremamente justa. Isso aí, muito obrigado, Paca, pela presença aqui no Profissão Cientista. Sempre legal conversar com o Paca. A gente vai continuar essa conversa aqui no café, ou quem sabe depois, né, tomando uma cerveja. Por favor. Já que é sexta-feira, né? Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um Profissão Cientista. Espero que vocês continuem acompanhando a gente aí nas nossas mídias sociais. Logo teremos Instagram, aí teremos mais novidades. Teremos o nosso podcast. Vai sair esse ano, vai sair. Vai. E teremos bastante coisa aí. Além dos nossos textos diários e os memes, né? Direto do nosso querido Marcelo, que está no departamento de memes. A equipe está espetacular. Falta a bolsa, mas se é para ser voluntário, que não falta é trabalho. Gente, muito obrigado para todo mundo aí. Muito obrigado, gente. Eu quero só, antes de encerrar, convidar vocês também para um outro projeto de extensão que começa sem ser nesse sábado, no próximo, que é o curso de astronomia do professor Peter, que eu estarei dando algumas aulas também, aos sábados das 2 às 4 da tarde. Aqui na UFABC é aberto para o público, quem quiser vir pode vir, que é bem legal. Não é porque eu estou dando aula não, mas tem
professores ótimos no curso, viu? Obrigado, gente. Até a próxima. Gostei.